querido Deus. Agradecemos por este momento em que nos reunimos para estudar a Sua palavra. Pedimos a Sua orientação e sabedoria enquanto exploramos o capítulo 7 do Gênesis. Que nossos corações estejam abertos para compreender as lições que o Senhor deseja nos ensinar através da história de Noé e do dilúvio. Ajude-nos a aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias e a fortalecer nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, amém. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. 2 De todos os animais limpos tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea, mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. 3 Também das aves do céu 7 e 7, macho e fêmea, para conservar em vida sua espécie sobre a face de toda a terra. 4 Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. 5 E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. 6 E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. 7 Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. 8 Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves, e de todo o réptil sobre a terra. 9 Entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. 10 E aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. 11 No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. 12 E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. 13 E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. 14 Eles, e todo o animal conforme a sua espécie, e todo o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda a ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. 15 E de toda a carne, em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca. 16 E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor o fechou dentro. 17 E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. 18 E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. 19 E as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu, foram cobertos. 20 E 15 Covados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. 21 E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo o réptil que se arrasta sobre a terra, e todo o homem. 22 Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. 23 Assim foi destruído todo o ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. 24 E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Vamos explorar o Gênesis capítulo 7 versículo por versículo, oferecendo um ensinamento detalhado sobre o que cada parte significa. Gênesis 7, ensinamento versículo por versículo. Versículo 1 Disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque a ti tenho visto justo diante de mim, nesta geração. Ensinamento neste versículo, Deus instrui Noé a entrar na arca com sua família, destacando a justiça de Noé em meio a uma geração corrupta. Isso nos ensina sobre a importância da integridade e da obediência a Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor é moralmente falido. Versículo 2: De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 pares, e dos animais que não são limpos, 1 par. Ensinamento Deus estabelece a distinção entre animais limpos e não limpos, que mais tarde é importante para as leis dietéticas dadas a Israel. A menção de 7 pares sugere a importância da preservação e da sacralidade dos animais limpos, que poderiam ser usados para sacrifícios após o dilúvio. Versículo 3: Dos pássaros também, do céu, 7 pares, macho e fêmea, para conservar a espécie sobre a face de toda a terra. Ensinamento Este versículo enfatiza a preservação da diversidade das espécies.
A ordem de levar os pássaros em pares mostra a intenção de Deus de garantir a continuidade da vida após o dilúvio. Versículo 4 Porque, dentro de 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e da face da terra removerei todo ser vivente que fiz. Ensinamento A previsão do dilúvio é um aviso e um cumprimento do juízo de Deus sobre a maldade da humanidade. Os 40 dias e 40 noites simbolizam um período de teste e julgamento, muito utilizado na Bíblia. Versículo 5 E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. Ensinamento A obediência de Noé é fundamental. Ele não apenas ouve, mas age de acordo com as instruções de Deus, demonstrando fé e confiança. Isso nos ensina a importância da obediência na vida do crente. Versículo 6 E era Noé da idade de 600 anos, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Ensinamento A longevidade de Noé destaca o quanto ele viveu e perseverou em sua fé. Isso nos lembra da importância da experiência e da maturidade espiritual. Versículo 7 E entrou Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Ensinamento A salvação da família de Noé representa a importância da liderança espiritual dentro do lar. A proteção da família é uma prioridade divina, e a obediência de Noé também trouxe segurança à sua família. Versículos 8, 9 Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e dos pássaros, e de tudo o que se move sobre a terra, 2 a 2 entraram com Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Ensinamento O cumprimento da ordem de Deus em trazer os animais à arca mostra a soberania de Deus sobre a criação. Ele controla tudo, e sua vontade é realizada. Versículo 10 E aconteceu que, ao 7º dia, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Ensinamento O cumprimento do prazo dado por Deus enfatiza a certeza do juízo divino, e nos lembra que há um tempo determinado para todas as coisas. Versículo 11 No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, ao 17 do mês, naquele dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Ensinamento A especificidade da data mostra a precisão do plano de Deus. O dilúvio não é um evento aleatório, mas um ato deliberado de Deus. Versículo 12 E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Ensinamento A repetição do período de 40 dias e noites reforça a ideia de um tempo de julgamento e renovação. Versículos 13, 16 Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé, e a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos. Com eles e todos os animais segundo as suas espécies, e todo o gado segundo a sua espécie, e todo o réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, e todo o pássaro segundo a sua espécie, todo ser alado. E entraram na arca com Noé, 2 a 2, de toda a carne em que havia espírito de vida. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram, como Deus lhe ordenara, e o Senhor fechou a porta atrás dele. Ensinamento A união da família e dos animais na arca representa a preservação da criação. O fechamento da porta por Deus simboliza a proteção e o juízo, a oportunidade de salvação foi dada, mas agora a decisão foi feita. Versículos 17, 20 E foi o dilúvio 40 dias sobre a terra, e as águas aumentaram e levantaram a arca, e a arca flutuou sobre a face das águas. E as águas prevaleceram sobremaneira sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que havia debaixo de todos os céus. 15 covados acima subiram as águas, e as montanhas foram cobertas. Ensinamento A magnitude do dilúvio é sublinhada aqui. A água cobrindo os montes reflete a totalidade do julgamento de Deus. Isso nos ensina sobre a seriedade do pecado e as consequências do afastamento de Deus. Versículos 21, 23 E morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado, de animais e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia na terra seca, morreu. Assim foi exterminado todo ser vivente que havia sobre a face da terra, desde o homem até o gado, até o réptil e até as aves do céu, e foram exterminados da terra, e ficou somente Noé e o que com ele estava na arca. Ensinamento Este é um dos momentos mais sombrios da narrativa. A morte de toda a carne ressalta a gravidade do pecado humano.
A salvação de Noé e sua família, no entanto, também ilustra a misericórdia de Deus em preservar um remanescente. Versículo 24: E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Ensinamento: o período prolongado das águas destaca a seriedade do juízo divino. A espera e a incerteza podem ser um teste de fé, e isso nos ensina a confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis. Conclusão. O Gênesis capítulo 7 é um relato poderoso sobre o juízo de Deus, a obediência de Noé e a preservação da criação. Ele nos ensina sobre a importância da justiça, da obediência e da fé em momentos de crise. Além disso, serve como um lembrete da soberania de Deus sobre toda a criação e da necessidade de uma vida que busca agradá-lo. Querido Deus, agradecemos por este tempo que passamos juntos explorando a Sua palavra. Ao estudarmos o capítulo 7 de Gênesis, somos lembrados da Sua justiça, misericórdia e fidelidade. Que as lições aprendidas sobre a obediência de Noé e a preservação da criação nos inspirem a viver de maneira que te agrade. Pedimos que tu nos ajudes a aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias, fortalecendo nossa fé e compromisso contigo. Que possamos ser luz em meio à escuridão, assim como Noé foi em sua geração. Agradecemos por tua proteção e por nos guiar em todos os momentos. Que possamos continuar a crescer em nosso entendimento e amor por ti. Em nome de Jesus, amém. À medida que concluímos nosso estudo sobre o Gênesis capítulo 7, é importante refletir sobre as lições profundas que este relato nos oferece. A história do dilúvio e da arca de Noé nos lembra da soberania de Deus sobre a criação e da seriedade do juízo divino diante da maldade humana. Noé, em sua obediência e fé, se tornou um exemplo de como podemos confiar em Deus mesmo em tempos de incerteza. Este capítulo também nos ensina sobre a importância da preservação da vida e da criação que Deus fez. A salvação de Noé e sua família nos lembra que, mesmo em meio ao juízo, há sempre espaço para a misericórdia e a graça de Deus. Ele se preocupa com aqueles que o seguem e buscam a sua vontade. Que possamos levar essas verdades em nossos corações e mentes, buscando viver de maneira justa e obediente, assim como Noé fez. Que nossa fé se fortaleça, e que possamos ser agentes de mudança e esperança em nosso mundo. Agradecemos a todos pela participação e pelo diálogo enriquecedor. Que Deus continue a nos guiar e iluminar nosso caminho enquanto seguimos em nossa jornada de fé.